Olá, irmãos da paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de volta. Estava até me preparando aqui, perguntando se era aula, que era o formato de hoje, né? Faz tempo que eu não passo por aqui. Mas hoje é Provérbios, né? A gente vai estudar, vai esmiuçar um pouco a palavra do Senhor no que diz respeito a Provérbios 25. E é sempre muito bom, né? Falar a respeito daquilo que o Senhor tem para revelar nos nossos corações. Eu gostaria de entregar esse momento ao Senhor e de fazer uma breve oração, não só por esse momento, mas pelas nossas vidas, para que esse entendimento que o Senhor vem trazer através do Espírito Santo realmente caia em terra boa, que a gente consiga colheita de bom fruto que perdure através da palavra que o Senhor implantar nas nossas vidas a partir desse momento. Amém? Vou aguardar mais um instante para os irmãos entrarem e a gente inicia. Enquanto isso, meu computador vai dando o ar da graça por aqui também. Quem estiver entrando por aí, puder sinalizar com relação ao áudio e ao vídeo, é sempre muito bom. Só mais alguns minutos e nós iniciaremos com muita alegria. Amém? Porque é isso que o Senhor nos dá. Em dias difíceis, em dias tensos, né, como o de hoje. A gente tem visto aí notícias tristes, né, com relação à humanidade, mas o Senhor nos avisou, nos advertiu, né, que rumores de guerras e guerras aconteceriam e ainda não seria o tempo, né, seria o início das dores. Estou terminando aqui de fazer alguns ajustes e nós já iniciamos, que hoje tá tudo bem lento por aqui. Vou tomar mais um pouquinho de água. E vamos lá. Amém? Quem estiver me ouvindo e puder dar um retorno, é importante. Mas, como eu falei, eu vou orar para iniciar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que é rica, viva e eficaz em nossas vidas, Pai. Ela serve para nos discernir, para que nós possamos conhecer-te melhor e para que nós possamos nos corrigir e nos colocar diante de Ti, como o Senhor deseja, como o Senhor pensou, para que nossas vidas fossem bem diante de Ti e diante dos homens. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. E te pedimos, Pai, vem e cobre aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações e na nossa mente no dia de hoje. Cobre sim, Senhor, sela esse entendimento que vier no dia de hoje, para que o inimigo não roube e para que essa palavra produza o fruto para o qual ela foi enviada. Eu te peço, Senhor, que alcance a vida dos meus irmãos, te peço, Senhor, pela vida de todos aqueles que têm sido afligidos, que têm sido oprimidos, Senhor, nessas zonas de guerra que se iniciaram no dia de hoje, Pai.
nos países, Pai, que estão envolvidos, para que a sua paz, Senhor, o seu amor esteja, Senhor, permeando o pensamento dessas pessoas e que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, em tempo oportuno, Senhor, para que haja paz, Senhor, entre os homens. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela bênção, pela maravilha da tua palavra, do teu evangelho, que nos convida, Senhor, a estar diante de ti, Senhor, para voltar para casa, Pai. Esse é o nosso desejo, é por isso que ansiamos e te agradecemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos iniciar. Como eu falei, está tudo um pouco lento aqui nesse computador hoje. A minha Bíblia está aqui com anotações. Então eu vou fazer como eu fiz das outras vezes, de ler corrido. E aí depois a gente volta esmiuçando, lendo os pontos de destaque, né? Aquilo que o Senhor tem para falar através de Provérbios. E são 28 versículos, né? O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, o ideal para a gente ler ao longo do mês. E é muito inspirador, é muito edificante, é muito... tem muitas instruções, essa palavra, né? Tem muitas instruções para a nossa vida nesse livro. Então, que a gente possa conseguir viver todas essas maravilhas descritas aqui pelo Senhor. Versículo 1, Provérbios 25. Estes são os provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá a sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e vento sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom,
nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu destaco aqui, lendo Provérbios essa semana e hoje, daquilo que o Senhor falou ao meu coração e me saltou aos olhos, eu vejo aqui em Provérbios falando muito sobre a gente não se exaltar, né? A gente não procurar a nossa própria glória, a gente não se vangloriar dos feitos que fazemos, da posição que temos, onde estamos, ou diante de alguma situação em que a gente saia bem, para a gente não se vangloriar, mas para a gente devolver a glória ao Senhor, que é de quem provém tudo, e para a gente não se exaltar diante das pessoas, para que a gente não venha a ser humilhado. Mas também fala para a gente, para a gente se livrar de impurezas, né? Para que a gente tenha o domínio, o controle próprio da nossa vida de uma forma que agrade ao Senhor, né? Que é sem impurezas. Então, agora eu vou passar aqui pelos destaques, né, dos provérbios, a gente vai ler de novo os versículos e vamos conversando sobre eles. Deixa eu abrir aqui. Só um instante. E é muita coisa, né? Só um minuto. Bom, aqui no início ele inicia falando a respeito da autoria, né, de Provérbios, desse livro, como desse capítulo, assim como dos demais, né, que é a autoria de Salomão. E aí em seguida ele já começa falando, né, é glória de Deus encobrir alguma coisa, mas a glória dos reis é investigá-la. Então, da mesma forma que a glória de Deus, como que é? É glória de Deus é glória de Deus encobrir alguma coisa. Então, Deus é onisciente, ele é onipresente, onipotente, e ele sabe de todas as coisas mesmo antes delas acontecerem. E ele não é obrigado a prestar conta dessas coisas que ele sabe. Então, e aí o versículo na sequência ele fala, mas a glória dos reis é investigá-la. Então, para que um rei, e aí a gente tem que lembrar, né, como e quando foi escrito o livro de Provérbios, qual é o contexto da região, da população. Então, quando ele fala aqui de reis, está falando de governantes, né, das pessoas que governavam a população, enfim, quem detinha um poder de governo. Então, para que que pudesse haver um governo justo, um governo equilibrado para o povo, para a população, os reis precisavam pesquisar e tentar descobrir a melhor forma de governo para aquela população. Então, qual é o recado, qual é o efeito prático que eu vejo desse versículo, né? O versículo 2 que a gente está falando. Toda vez que nós estivermos em posição de governo, onde o Senhor nos colocar para dominar uma determinada situação, seja a menor que for, sabe? Vamos fazer um bolo juntos, né? Eu e mais alguma pessoa. A gente precisa tentar descobrir, né, as melhores formas, a melhor forma de fazer aquilo. Então, essa segunda parte do versículo que fala mais agora dos reis é investigá-la, é justamente sobre isso, sobre nós irmos atrás, a gente conseguir encontrar o melhor a ser feito nas situações que se apresentarem para a gente, nas decisões que a gente precisa tomar, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a melhor parte, essa é a melhor coisa, essa é a melhor forma, né? Então, essa é a glória. Então, quando a gente consegue ir na direção do Senhor e encontrar essa vontade e conseguir colocar isso em ações, né, de acordo com o que Deus deseja, o Senhor vem e nos honra por isso, né? Então, essa é a glória dos reis, trazendo a analogia dos governantes, que de fato, né, foram escritos por conta destes, mas trazendo um efeito prático aqui para os nossos dias.
o versículo 3. Para a altura dos céus, para a profundeza da terra, assim como o coração dos reis, não há como serem investigados. Aqui, deixa eu só ver aqui na outra versão, fala mais simples, né? Assim como o céu é elevado, assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Então aqui está falando da dimensão, de profundidade, largura. E aqui está falando de algo que é relacionado ao coração do rei, né? Que é do mesmo governante que a gente falou agora. E está falando de quão insondável é o coração do rei. Da mesma forma que, como eu comentei, né? Pela posição do rei, ou aquele que tem que tomar decisões, o governante, muitas vezes ele não vai dividir com os seus governados, com os seus súditos, tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que ele tem sido instruído, ainda que não seja um rei, um governante temente a Deus. Quais são quais são as direções que ele tem buscado governar o seu povo? Ele não vai deixar isso num livro aberto, né? Muitas vezes isso fica com ele, muitas vezes tem um conselho, né, de pessoas ali, de sábios que para poder instruí-lo. Então, essa profundidade aqui que o versículo está falando é isso, né? Não tem como investigar, não tem como serem expostos os desejos insondáveis do coração de um governante, assim como a sua tomada de decisão, a sua linha de governo não é claramente explícita, né? É assim que é o insondável coração, como colocado aqui no versículo. E aqui é uma das partes que eu achei que é bastante interessante, que fala a respeito do versículo 4, né? A gente está lendo quase em sequência aqui. Eu vou ler aqui o 4 e o 5. 4 e 5 eles dão o contexto juntos. E fala assim: quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Nesta, quando ele fala nesta, é na prata, né? Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Então aqui tem na anotação, ele fala a respeito do trabalhar mesmo do ourives ali, daquele que lida com os metais, daquele que usa dos metais para fazer vasos, para fazer ornamentos, para fazer objetos, né, de forma geral. E aí você tirando as impurezas, você tem condição de trabalhar com um material, um metal mais limpo, mais puro. E aí ele o Salomão faz essa analogia para as nossas vidas, né? Então no 5 ele fala assim: quando os ímpios são retirados da presença do rei. Ou seja, aquele que está governando, e a gente vê muito isso nos nossos dias, não só aqui no nosso país, né, no Brasil, mas no mundo, a gente vê governos, governo como organização, né? Não um ou outro governo, mas inundados de corrupção, de pessoas corruptas, de pessoas imorais, né? Então, aqui o versículo fala claramente, né? Quando os ímpios são retirados da presença do rei. Lembra que a gente está lendo com relação ao 4, que fala quando retira a escória da prata, ou seja, se tira toda a impureza. Então, quando isso acontece, a justiça firma o seu trono. Ou seja, ele consegue governar, ele consegue reinar, trazendo para nossa casa, né? A gente consegue ser um bom líder no nosso trabalho, no nosso ministério, dentro do nosso lar, tirando as impurezas da nossa vida e dando espaço, né? A gente tira as cortinas, tira a sujeira e permite que o Senhor venha nos lavar e venha nos remir, e a gente consiga liderar e governar de forma que agrade ao Senhor, né? Então, eu gostei muito desses dois versículos aqui que ele falam, são muito práticos, né? E é legal quando a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. O 6 fala, o 6 e o 7 estão juntos também, e ele fala assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você
diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, né? Aqui ele fala do segundo. Vamos ler aqui até a parte A do 7, que está relacionado com o 6. E aqui ele está fazendo o quê? É o que eu comentei no início, do que de tudo aqui eu tirei de destaque de Provérbios 25. Que é o quê? Falando para que a gente não se exalte a nós mesmos. E aqui ele fala, não se engrandeça na presença do rei. Culturalmente, né, a gente precisa entender, no Oriente Médio, a paz, Ana Neuza, Deus abençoe, bom tê-la por aqui. Eu esqueci, compartilha aí com seus contatos, nas redes sociais, no status lá do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, chama as pessoas para virem ouvir da palavra do Senhor, amém? E aqui voltando, né? Então, não se engrandeça na presença do rei, não reivindique lugar entre os homens importantes. Então, é basicamente assim, imagina aqueles filmes que a gente vê, né? Toda aquela dinastia, toda aquela como fala, todo um protocolo, né? Para festas ali, para banquetes. Então, os reis têm os seus lugares, aí as outras pessoas de menor importância um pouco têm os outros lugares, e aí tem os súditos, tem a população, enfim, estão em outros lugares. E aqui ele está falando assim, não se engrandeça na presença do rei, porque o rei numa dinastia, numa monarquia, perdão, acho que são a mesma coisa, me fugiu o sentido da palavra. Mas ele é a figura máxima ali, né, da sociedade, vamos dizer assim. E aí ele não gosta de ser ofuscado, né, por alguém. Então, não se engrandeça na presença do rei. Agora vamos trazer um exemplo prático para nós aqui. Quando a gente... eu falei isso com a Morgana essa semana, né? Ontem, hoje, não estou bem certo. Mas é tão maravilhoso, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente estava com muita dificuldade para fazer, né? Então, eu trabalho com tecnologia e muitas vezes eu tenho coisas difíceis assim para resolver no trabalho. E essa semana, como eu falei ontem, hoje, anteontem, não lembro, eu estava diante de um desses desafios, assim, nossa, quebrando a cabeça lá, junto com o pessoal da equipe. E aí isso já aconteceu mais de uma vez e é maravilhoso quando isso acontece, porque eu sei que é 100% da parte do Senhor, né? Então a gente já estava para desligar, assim, uma ligação, 4, 5 pessoas ali envolvidas, no final da tarde, e aí eu ouço um sussurro interno, assim, né? Isso já aconteceu algumas vezes com relação ao trabalho, e é maravilhoso. Porque eu falo, poxa, mas tá bom, vou olhar. E aí eu vou lá, consulto o manual, tal, olho as coisas que eu estava procurando e achei. Nossa, fui lá, achei, resolvi o problema. Mas aí o pessoal, pô, Rafael, parabéns, você conseguiu resolver o problema. Mas, gente, não fui eu, né? Porque, primeiro, né, o Senhor nos dá inteligência, nos dá sabedoria para lidar com as coisas que a gente tem se colocado para fazer, mas percebeu na minha fala? É o Senhor quem dá. Se não fosse por Ele, eu não teria raciocínio. E naquela hora em específico, e como isso acontece muito comigo, Ele falou para mim qual era a solução do problema. Aí eu fui lá, pesquisei, procurei e consegui encontrar. E aí toda vez, isso eu lembro que aconteceu já há algum tempo, eu tenho notado, para a honra e glória do Senhor, que isso tem continuado acontecido, e é maravilhoso, porque eu fico extasiado, muitas vezes eu estou sozinho, às vezes eu estou no trabalho, eu não consigo pôr para fora isso, e aí eu fico lá, glória a Deus, obrigado, Senhor, e agradecendo ao Senhor, porque Ele me capacitou naquele momento, Ele conseguiu me direcionar, Ele me deu sabedoria para aquele momento, e aí eu percebo, e putz, fazendo assim um retorno, né, para o livro de Provérbios, que, poxa, o Senhor colocou algo importante no meu coração, de sempre nesses momentos, ou sempre em tudo aquilo que a gente fizer, a gente devolver honra e glória ao Senhor. E é maravilhoso isso, porque parece que aí a alegria fica realmente completa, né? Por ter conseguido ali resolver um problema
do trabalho, e muitas vezes acontece, né, comigo, que eu comentei, e saber que 100% daquilo que aconteceu foi por causa do Senhor. E aí eu comento, às vezes, dependendo quando eu estou em algumas reuniões que são com pessoas que dá para extravasar, né, por conta do trabalho, glória a Deus mesmo, nossa, aleluia que o Senhor conseguiu me instruir, e as pessoas ouvem, né, eu falando isso, e muitas dão risada, se divertem, assim, junto comigo, porque percebem que eu realmente fiquei feliz. Então, essa não exaltação, voltando, né, de nós mesmos é algo que agrada ao Senhor, né? E aqui, falando diante de autoridades, falando diante... imagina que você vai numa recepção, tem alguém que está ali recebendo, e de repente você está ao lado, e aí a pessoa de repente fica incomodada, como se você estivesse tentando aparecer mais do que ela mesma. Ela é anfitriã e, né, de repente está ali no centro. Então, a recomendação aqui, né, de Provérbios, como eu falei no início, né, são instruções, recomendações aí para as nossas vidas, é para que a gente aguarde com moderação e no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor vai nos honrar, vai nos colocar na posição que Ele deseja. Amém? A paz, né? Deus te abençoe, obrigado. Muito bom tê-la aqui conosco, né? Compartilhar desse tempo. Vamos seguir. Aqui, o finalzinho do 7, ele junta aqui vai até o 10. Então vamos ler, ó, do final do 7, a parte B, até o 10. Fala assim: o que você viu, eu tô lendo na NVI, tá? Oi, pai. Tudo bem, lindão? Graça e paz, Deus te abençoe. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Aqui está falando de duas coisas, né? Mas elas estão um pouco relacionadas. Amém, Pai. E aqui está falando sobre nós não sermos precipitados em julgar, né? Então, diante de um problema, aqui fala do tribunal, né? Por que do tribunal? Não leve precipitadamente ao tribunal. Então, muitas vezes, peraí que enroscou um fio aqui. Muitas vezes, o ímpeto humano nosso é de querer a justiça das coisas, das situações, a nossa maneira, a forma como nós enxergamos o mundo. E muitas vezes se essa visão não está alinhada aos propósitos do Senhor, a chance disso dar errado é muito grande, né? Porque a gente vai agir com fúria, a gente vai agir com ira, com raiva. Então a gente não vai estar exercendo domínio próprio, controle, sendo guiado pelo Espírito para conduzir essa situação. Não levar precipitadamente ao tribunal quer dizer o quê? Muitas vezes, imagina no ministério, né? Imagina que acontece alguma coisa no ministério. Poxa, e aí eu presenciei, né? Poxa, eu preciso comunicar ao pastor. Mas, imagina que é de uma pessoa conhecida, né? De alguém que eu tenho intimidade, eu tenho proximidade, e aí eu conheço um pouco a vida daquela pessoa. E aí, por conhecer, a intimidade gera isso, né? A gente conhece a pessoa, os pontos positivos, os pontos de destaque e também as falhas e alguns deslizes da pessoa, porque todos somos humanos, né? Ninguém é perfeito e a gente pode errar. Aí imagina que por conta dessa situação, na hora que eu me vejo na necessidade de comunicar ao pastor, por conta de um erro ali do irmão, a minha postura como nessa posição tem que ser de comunicar esse fato exclusivamente, né? E não e ponto final, né? E ponto final. O apressadamente poxa, eu não preciso levar ao tribunal, mas se eu precisar levar, que eu leve somente aquilo que está acontecendo. Eu não preciso despejar
com a minha indignação, com a minha raiva, com a minha ira, aquilo que eu sei que a pessoa, de repente, tem de deslize. Um exemplo. O irmão falou ríspido, ou de repente o irmão falou um palavrão, né? Nossa, o irmão vive falando palavrão lá com o outro. Nossa, que será que acontece agora? Poxa vida, o que a gente faz com aquele irmão? Bom, pastor, aí eu falando, né? Imagina, eu falando, pô, pastor, mas também aquele irmão lá, ele fala tanto palavrão, por quê? Pô, o cara lá tá sempre nas rodas lá, nos lugares que não deve, tá lá enchendo a cara, bebendo. E aí eu começo a falar um monte daquele irmão quando o fato em si era somente aquele momento. Ó, poxa, eu presenciei aquele irmão que a gente de repente conversou ali, que estava falando muito palavrão, falou com uma irmã ou falou com outro irmão, aí gerou um desentendimento. E ponto final. É sobre isso que tem que ser falado. Esse é só um exemplo, tá? Pra gente trazer para os nossos dia a dia. Agora, então, essa é a situação do tribunal, né? De levar adiante. Mas não necessariamente eu preciso ir lá e falar com o tribunal, que seria o pastor aqui, como eu coloquei, né? Eu poderia ir lá e eu mesmo falar com aquele irmão, né? Poxa, irmão, o que está acontecendo? Eu vi ali que aconteceu você falou ali alguns palavrões, um exemplo, né? Mas eu vi ali um irmão fofocando, ou a irmã falando os palavrões, né? Qualquer coisa, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Os palavrões não são exclusividade dos homens, infelizmente, né? Eles podiam não existir. E eu comentei de fofoca, de mentira, também não estão relacionados a mulheres. Tem homens que são ótimos no pior sentido da palavra, fofoqueiros, mentirosos, né? Então, imagina uma situação desse tipo. Eu mesmo posso ir lá, não preciso levar ao tribunal, eu mesmo posso chegar lá e, irmão, por que dessa situação? E tentar resolver ali. E aqui é o que fala o versículo 9, né? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo da outra pessoa. Então, esse aqui, eles estão misturados aqui, o 8, 9 e o 10. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Então, lembra que eu falei, né? Todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo tem alguma coisa que não é 100%, né? Que a gente precisa estar ali sempre batalhando e tal. Então, imagina que você vai, e aí você foi até o tribunal para levar aquela situação, aí você passou dos limites, né? Você falou além da conta, e aí aquela pessoa fica sabendo e fala, então, o pastor, o fulano que veio aqui falar de mim, isso, e aí ele vai lá e conta os seus podres, né? Então, e aí você também vai ficar com uma má fama. Isso se ele não fizer para a igreja toda, movido por raiva, né? Por ira, por vingança. Isso acontece, né? Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. É isso. Amém? Aí o 11 fala assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Vou consultar aqui as anotações. É o 11. Aqui fala. Vamos lá. Caso contrário, não, 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Cadê aqui? Sim. Vamos lá. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, é de muita sabedoria, né? Quando a gente consegue, no momento apropriado, então é um momento de alegria, a gente dizer ali palavras de alegria. Quando não é muito apropriado, por exemplo, tem um versículo um pouco mais para baixo que a gente vai ler,
sobre música, sobre canto, de alguém que está passando por um momento de tristeza, né, de luto, enfim, de aflição, que não é muito conveniente você sugerir ali cânticos alegres, né, a pessoa não está no momento, nesse momento. Então aqui falando com relação à palavra proferida no tempo certo, é como frutas de ouro, é o que? A gente conseguir entender o momento em que a gente está, de alegria, de tristeza, de aflição, de êxtase, e ali conseguir colocar as melhores palavras. E isso como fala, traz valor, né, a nossa preocupação em realmente perceber o momento e conseguir colocar as palavras certas ali que o Senhor nos instrui diante das situações. E essa daqui para mim, aproveitando que meu pai está aqui, é muito bom. Como brinco de ouro e enfeite... É o 12, né? Como brinco de ouro e enfeite de ouro... Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, aqueles que estão na posição de repreender, né? Muitas vezes são educadores, muitas vezes são os pais, são os pastores, são os líderes, são aqueles que precisam instruir alguém, né? Seja um filho, seja uma ovelha, seja um subordinado no trabalho, seja qualquer situação. O versículo fala que como brinco de ouro e enfeite de ouro, ou seja, são coisas valiosas, são coisas que você vai acabar mostrando, né, com prazer, aquele que sofreu a repreensão, sofreu no bom sentido, né? Se ela for dada com sabedoria. Ela fala aqui que é a repreensão dada com sabedoria. Né? Então, são as duas partes. Tem o comunicador e tem o comunicado. Né? Aquele a quem está recebendo a repreensão. Então, se eu estou repreendendo a minha filha, né, e eu estou agindo com sabedoria, então eu estou fazendo isso da forma certa, como a palavra nos instrui. E aí tem a outra parte, né, que é a parte dela. A quem se dispõe a ouvir. E aqui está falando, a quem se dispõe a ouvir é aquele que tem o coração ensinável, que consegue receber uma crítica, que estando diante de uma situação, e não só de pessoas, aqui a gente está falando de uma situação de pai e filha, que é a minha, mas pensa que a gente, imagina que eu estou vendo a minha liderança no trabalho, fazendo alguma coisa, de repente com um colega meu de trabalho que não é muito, não é condizente, né, com a situação ali do meu colega, e aí eu tenho oportunidade, eu tenho proximidade com o meu líder, de chegar nele e falar, ó, o fulano, poxa, eu tô vendo que você está agindo ali com fulano de tal, mas, cara, ele trabalha assim e tal, então trabalha tão certinho. Então, percebe, né? Eu tô numa situação em que eu sou o empregado, eu sou subordinado, mas eu consigo também levar uma palavra de repreensão, na verdade é uma crítica, essa é a chamada crítica construtiva, né? E ele, se ele estiver disposto a ouvir e não se importar que isso está vindo de alguém a quem ele geralmente comanda, ele lidera, ele vai conseguir também adquirir sabedoria e conseguir lidar com as situações. Então é um versículo que fala, e aí a pessoa que recebe essa repreensão com sabedoria, poxa, quantas foram as coisas, né, que o meu pai me ensinou ao longo da vida, minha mãe, e eu falei, poxa vida, eles têm muita razão nisso que eles estão falando. Muitas coisas eu aprendi dando cabeçada mesmo, né, porque não queria ouvir. Mas aquele momento que eu tive, que eu parei realmente para ouvi-los, para dar atenção àquilo que eles estavam falando, e trazendo agora, né, na vida ministerial, falando de pastoreio, né, então na vida espiritual, quando a gente se coloca para ouvir um pastor, uma outra liderança, e a gente percebe que aquilo faz sentido na nossa vida, puxa vida, ainda bem que você me falou, eu não estava enxergando isso, o que você vai fazer? É como se você colocasse uma coroa, né, ou
um colar bem grande, assim, você fala assim, eu vou vestir isso aqui, realmente isso serve para mim, e eu vou procurar, se é uma repreensão, geralmente é um conselho ali, né, ou para a gente continuar fazendo alguma coisa, ou para a gente corrigir uma situação. Mas a gente gosta, a gente vai fazer questão de mostrar e falar para as pessoas, olha, eu fui corrigido, olha, eu fui repreendido, mas isso está fazendo tão bem na minha vida. Então esse é o que tem o coração ensinável. Aqui fala, né, como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Então aqui está falando de, imagina, né, acho que não precisa falar tanto, como o frescor da neve na época da colheita, ou seja, no verão. O mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Então, o Senhor, né, que envia alguém com uma mensagem, ele espera que a mensagem chegue ao destino e ela seja comunicada como ele desejou. E aí, esse alívio, esse refrigério, como coloca aqui no versículo, é como o frescor do inverno na época do verão, né? Então você imagina aí, geladinho, eu tô morrendo de calor, ó. É super gostoso, né? E é isso. Como nuvens... Tarará. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Eu não sou muito bom com meteorologia, mas às vezes eu olho para o céu, eu vejo umas nuvens e percebo uns ventos aqui fortes, aí eu viro para minha esposa aqui e falo, poxa, acho que vai chover. E aí, dali a pouco, passa um tempo, não cai uma gota e tá aquele sol de rachar. Então, eu vi nuvens, eu vi todas as circunstâncias, situações para que houvesse uma chuva, mas ela não veio, ela não chegou. E aqui o versículo fala, como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presente que não deu. Aquele que muito fala, fala, fala e não faz, é como essa chuva e esse vento, né? Ele fala, fala, mas ele pouco faz. Então, o versículo compara essa pessoa que fala muito e faz pouco com essas nuvens e vento, né? Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Aqui eu li, né, vendo alguns comentários, deixa eu ver se eu anotei aqui, é o 15. Que a analogia, né, dessa língua branda quebra até ossos. Então, imagina ali, você está numa situação de discussão acalorada, tal, e aí a palavra fala assim, né, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, ou seja, é o mesmo exemplo que eu dei antes, né? E a língua branda quebra até ossos. E aí a comparação que tem aqui no comentário que eu li, fala que a língua branda quebra até o coração duro como ossos. E se a gente for trazer para aquilo que a palavra procura trazer para a gente, né, que são efeitos práticos para a nossa vida, essa muita paciência muitas vezes é o que está faltando na minha e na sua vida para a gente conseguir quebrar alguns corações que estão endurecidos, que já não dão tanto ouvido mais ao Senhor, que tem transformado o coração de volta ao de pedra. O Senhor falou que Ele colocaria um novo coração em nós, retiraria o coração de pedra, colocaria um novo coração, nos daria um novo coração. E tem pessoas no nosso meio, e toda vez que a gente fala essa palavra, que ela serve primeiro para mim, que estou falando, é o ouvido mais próximo da minha boca, é o meu. Então, que a gente possa ter o cuidado de se autoanalisar, se autoavaliar para ver se o nosso coração não está se tornando como pedra novamente e que a gente possa usar a palavra do Senhor para quebrar com paciência toda essa pedra, toda essa calcificação que tem sido colocada por nós mesmos muitas vezes no nosso coração. Nós temos endurecido o nosso coração e não temos permitido que a palavra entre, permeie e nos molde, né? Então, que com paciência, com muita paciência, a palavra fala
o coração quebra até ossos, né? Então, duro como osso é um coração de pedra. Em seguida aqui o versículo fala: se encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. O que está falando basicamente aqui é tudo que a gente deve fazer deve ser com moderação, né? O Senhor nos dá coisas boas nessa terra para a gente desfrutar, mas Ele faz um alerta para que a gente faça tudo com equilíbrio. Por quê? Porque até as coisas boas, se em excesso, vão nos fazer mal. Amém? Essa daqui eu não aprendi na Bíblia, mas eu pratico e é bem, bem bom. Eu gosto, assim, do resultado que isso traz. O versículo 17 fala assim: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Esse aqui tem uma anotação legal aqui para ele, acho que é o 17. Não se torne muito comum, né? Pois as coisas comuns são menos consideradas do que as coisas raras. Então, se você não está o tempo todo lá, você passa a ser mais considerado. Da mesma forma como quando você vai receber alguém, você fala assim, poxa, quanto tempo, e aí você quer ficar, né, naquele papo. Eu lembro, de final de semana, né, a gente teve na casa dos meus pais, a gente estava um tempão sem ir lá, né, e não é esse caso, né, mas é um exemplo, é um lugar que a gente gostaria de estar com alguma frequência, com mais frequência, na verdade. Mas trazendo um exemplo só de como é bom, a gente estava um bom tempo sem ir lá e a gente passou boa parte da tarde conversando. E como é maravilhoso, né? Poder conversar com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Então, trazendo pro nível dos vizinhos, né? Então, o vizinho é um amigo, é um parente, não fique enfiado lá o tempo todo na casa dele, né? E aí fala assim, para não ir num momento fora de época, para não ficar se intrometendo na vida do vizinho, que isso não é, na verdade, uma questão de intimidade, né? Quando você tá tanto na casa de alguém, você acha que você tem intimidade com alguém, mas na verdade está sendo intrometido, né? E a palavra fala para que a gente não seja deste tipo, né? Que vive na casa de alguém. Então, curta aí, o Senhor te deu um teto, o Senhor te deu um lar, curta ficar um tempo você com a sua família, se você é sozinho, você consigo mesmo, desfrute da sua companhia, o seu tempo com Deus e sim, né, nos momentos em que tiver oportunidade, esteja com amigos, esteja com pessoas, que é sempre muito bom, muito importante, né? Aqui no 18, como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Aqui ele usa três elementos de guerra, de luta aqui, né? Fazendo uma analogia com o estrago que faz para aquele que fala mentira, né? Então é dilacerador. Aqui ele está falando de estragos, né? De danos ao corpo físico, pedaço de pau, ou seja, você dá uma pancada em alguém com um pedaço de pau, vai ficar um hematoma ali, pode quebrar, dependendo do como for. Uma espada, a espada faz o quê? Ela corta, ela perfura. E a flecha, o quê? Qual que era a utilidade da flecha, né? Eles miravam no peito para perfurar o coração, no tempo aqui de guerras, né? E pensa isso ele está fazendo analogia dessas coisas, né, desse nível de ferida com mentira, com quem dá falso testemunho, quem inventa coisas, histórias, situações. Então, que a gente realmente tenha os nossos lábios longe de mentira, de situações de calúnia, de contenda com o próximo. Amém? Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Tem algumas versões que fala no infiel, né? Então aqui está falando como dente estragado ou pé deslocado. Como falar? Bom, não vou tentar aqui porque quando trava assim enrola mais. Então, pé deslocado.
Então, quando você pensa assim, você tá com o pé meio machucado ali, você vai... Eu tenho um amigo que sofreu um acidente de moto, e aí ele vai fazer uma cirurgia no joelho, porque rompeu o ligamento e tal. E ele falou que ele tentou, depois em casa ele tava, e aí ele não sabia ainda que ele estava com esse problema no ligamento, só que ele tropeçou num chinelo com o pé, né, vacilou ali, ele foi apoiar com essa perna machucada e sem o ligamento, né, a perna fica molinha. Ele foi com a cara no chão. Então, ele foi contar com a perna que ele achou que estava boa, confiante que ela ia segurar, porque toda a vida antes do acidente ele ele dava passos, ele jogava futebol, ele nos momentos brincando ali com o filho, ele precisava desse apoio, né? Troca ali de posição, corre, vai para frente, vai para trás. E ele sempre conseguiu contar. Nesse dia ele foi e ele se estatelou no chão. Então, por quê? Aqui o versículo fala do pé, mas é o mesmo comportamento. Imagina um ligamento do joelho não funcionando legal e a hora que ele precisou do joelho, ó, pum, ele foi pro chão. E o dente estragado é a mesma coisa, né? Tem outras versões que fala com dente mole, dente podre, alguma coisa assim. E aí você vai mastigar, imagina uma maçã, você tá com o dentão lá mole, aí você vai mastigar uma maçã, não dá, não mastiga, não consegue porque não tem firmeza para conseguir mastigar. Essa é a analogia de uma pessoa infiel, né? Infiel na confiança, que uma pessoa que quem você não pode confiar. É uma pessoa que na hora que você precisar, pode ter certeza que ela vai falhar. Aqui é o versículo que eu comentei antes, né? O 20, como tirar a... Só tomar uma água aqui. Acho que eu vou colocar esse aqui numa outra versão. Qual foi a que eu li? Acho que foi a Ara. Almeida Revista Atualizada. 20. Bom, não era. Então segue o jogo. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Poxa, mas não era essa versão que eu queria ler. Nossa, quando eu li nessa versão que eu estou procurando, que eu não lembro qual que está no meu celular, que vocês estão me vendo e ouvindo, por isso eu não vou conseguir usá-la. Eu achei... Aqui, ó, essa aqui. É na NVT, nova versão transformadora. O versículo 20 de Provérbios 25 fala assim, ó, entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Pensa, a pessoa tá lá num sofrimento qualquer, não qualquer sem relevância, né, mas de qualquer tipo, né, seja pela perda de alguém, porque perdeu o emprego, ou enfim, alguma aflição. Usem a imaginação. E aí a gente falou lá em cima, né, sobre a palavra certa, no tempo certo, a gente conseguir distinguir a circunstância para poder usar as palavras certas. Aqui é a mesma coisa, né? Não tem cabimento, né? Não cabe para o momento da pessoa que está passando por aflição ou, como fala aqui, né, ó, derramar vinagre sobre uma ferida, a gente não entender esse momento, né? Porque a palavra fala para que a gente chore, que a gente sofra com os que... para que a gente chore com os que choram. Então, a gente tem que chorar. Tem tempo de se alegrar, tem tempo de se entristecer, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Fala em Eclesiastes. Mas, então, entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito, ele faz essa analogia, né? Como tirar o agasalho de alguém num dia de frio. Poxa, a pessoa tá com frio. Aí você vai lá tirar o agasalho, você tá expondo ela à pior situação que ela poderia ter naquele momento, né? Ou então
Eu nunca fiz isso, derramar vinagre sobre uma ferida, mas sabendo da acidez do vinagre, eu imagino que deva doer um bocado. Amém? Aqui, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, e se tiver sede dele de beber, o Senhor Jesus nos ensinou isso, né? Para que a gente ore pelos nossos inimigos, para que a gente tenha. Para que a gente dê para quem se coloca como os nossos inimigos, porque a gente não deve ter inimigos, né? O único inimigo que a gente tem que ter nas nossas vidas é o diabo, né? E as suas ações, os seus demônios. Mas as pessoas que muitas vezes podem aparecer com situações difíceis, tentando mesmo contra a nossa vida, não é com elas, né? O pastor falou nesse final de semana, inclusive, uma passagem sobre isso. Não é com elas que nós devemos lutar, mas sobre a força maligna espiritual que ronda a vida daquela pessoa e que está dominando ela, está fazendo, manipulando ela para aquela situação. Então, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Vou só tirar um negócio aqui, estava tentando me atrapalhar. Fazendo isso, você amontoa. Então os dois são juntos, né? Vou ler aqui. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, o quê? Cuidando do seu inimigo, dando. Porque se a gente recebe algo do Senhor, que é graça, misericórdia e bondade, a gente tem que dar aquilo que a gente recebe, e é aquilo que deve estar dentro de nós. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vamos ler essa parte aqui primeiro, depois eu leio o final. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a vida dele. Pensa assim, de novo, né? A gente não tem inimigo, então de nós para os outros nós não devemos ter inimigos, mas tem alguém que se considera nosso inimigo. Ah, vou destruir o Rafael, vou destruir a Fátima, o Alexandre, não gosto dele, por isso, por isso, por isso. Não gosto deles porque eles são crentes. Então vou acabar com a vida deles. E aí o Senhor fala para que a gente dê de comer e de vestir para essas pessoas. Por quê? Fazendo isso, a pessoa vai falar assim, mesmo continuando querendo ser nossos inimigos, ela vai falar assim, como pode? Aquela pessoa, tentei fazer mal para ela e ela ainda me tratou bem, ela ainda me fez bem. Isso está muito estranho. E a pessoa vai tentar, uma hora ela vai ser constrangida por você, pela insistência do seu comportamento ali, da perseverança do seu comportamento, ou pelo Senhor. Ela vai ter um encontro com o Senhor e aqui fala, né? O Senhor recompensará você. Então, se você estiver em terra, o seu galardão você já ganhou. Você não vai ser recompensado pelo Senhor lá no céu. Vai constar lá que você fez uma boa obra. Mas se essa pessoa não vier e não te retribuir, a palavra nos garante que é o Senhor quem nos recompensa. Amém? Como o vento norte traz chuva, se a língua fingida traz o olhar irado. Melhor. 24. Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Essa é na NVI. Eu vou ler na NVT, que é. Acho que ela ilustra, né, um pouco melhor. Assim. Fala assim: é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Jesus amado. Graças a Deus, a minha esposa, ela, desde que eu a conheci, ela nunca foi uma esposa briguenta, né? Ela sempre vi nela alguém de pacificação, de procurar conciliação, de muitas vezes evitar conflito, mas em quem ela tem se transformado é maravilhoso depois que ela conheceu o Senhor, porque é, é maravilhoso poder não viver numa casa em que a minha esposa é briguenta. Glória a Deus por isso, porque seria
infernal, né? O pastor Daniel às vezes fala, né, da gente viver o inferno na terra ou no casamento em algum momento, por conta dessas as pessoas nomeiam como pessoas de gênero difícil, né? E não é, na verdade é falta de controle próprio mesmo, de conseguir identificar esses comportamentos. A gente falou de um coração ensinável, né? De sabedoria, repreensão com sabedoria e um coração ensinável. Então, alguém que tem esse comportamento, aqui está falando da mulher especificamente, então, alguém que tem esse comportamento, que saiba ouvir sabiamente por aquele que está repreendendo, e procure ter um coração ensinável para mudar e para ter paz no lar, para que a pessoa não escolha achar melhor viver do lado de fora, né, sob o telhado ali da varanda, como eles falam, como eram as casas, como é, tem pessoas que vivem ainda dessa forma, onde onde se passam essas histórias aqui, a ponto da pessoa preferir ficar, viver, morar, dormir do lado de fora, a estar dentro de uma bela casa com uma mulher briguenta. Como a água fresca para a garganta sedenta, 25. Vou ler nas duas. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Essa daqui é para nós crentes, né? Então, eu vou ler aqui eu li na NVI e vou ler na NVT. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. Aí eu vou pedir para você olhar para você e para mim, para cada um dos pecadores que você conhece que se arrependeu, e esse versículo é para nós e fala disso. Boas notícias vindas de uma terra distante, é da terra da onde nós viemos e para onde voltaremos. São como água fresca para o sedento. Lembra aí do dia em que você teve a oportunidade de conhecer o Senhor. Não falo nem do dia que você se batizou, porque eu tenho certeza que no dia do seu batismo você se alegrou como nunca na sua vida. Uma alegria indizível, né? Completamente diferente de tudo aquilo que você já viveu. Mas o dia que você entregou o seu coração ao Senhor, nesse dia eu tenho certeza absoluta de que o dia que você tomou essa decisão foi como água fresca para alguém que estava sedento, assim como diz o versículo. Então, quando a gente recebe a notícia, as boas novas, a gente recebe o Evangelho, a gente recebe o Senhor e a redenção dos nossos pecados, a remissão pelo sangue do Senhor, é isso que Ele fez conosco, né? Ele nos deu água, água que flui, água que dá vida e que mata e que sacia a sede. Amém? 26 fala assim: como fonte contaminada é um carinho, é um afago e uma machadada, vamos dizer assim, né? Como que é? Um tapa com luva de pelica, talvez? 26 fala assim: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O que é fraqueja diante do ímpio? Então imagina que você é o justo e tem alguém que é ímpio, né? Estou imaginando aqui que a gente está nessa posição. Cadê? Assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O que é fraquejar diante do ímpio? Né? O que é o ímpio? Aquele que vive de acordo com os padrões malignos, imorais, caídos, falidos desse mundo. Né? Então, por medo ou por conveniência ou por não querer o conflito ali com algo que é errado e que a gente deveria se opor, a gente fraqueja e aí a gente contamina a boa fonte que o Senhor nos deu. Então,
ao invés de a gente ter olhos de justiça, de retidão sobre as situações, a gente passa a ser conivente, a gente passa a ser cúmplice daquele comportamento que o Senhor reprova, daquela conduta que o Senhor reprova. Então, a palavra do Senhor fala que nós, né, ou seja, as pessoas que fazem isso, que agem dessa forma, são como fonte contaminada ou nascente poluída, porque de nós deveria brotar, fluir vida, né, que é aquilo que vem da parte do Senhor, só que isso passou a estar contaminado, porque nós fraquejamos. Então, nós devemos estar atentos para não sermos contaminados, para sermos fontes de água limpa. Aqui fala de novo do mel. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Aqui a gente falou, né, sobre os abusos e também aquele, como se ele estivesse finalizando o que ele falou lá no início, nem é honroso buscar a própria honra, né, que o Senhor venha trazer, te exaltar, venha te colocar em lugar de destaque para a honra e glória dele, né? Então, devolva a glória de tudo aquilo que você faz ao Senhor e não exagere nas coisas desse mundo, né? Mel é bom, mas eu li em algum lugar que o mel deve ser provado com o dedo e não com a palma da mão, né? Para a gente poder apreciar. E para encerrar, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E aí tem, quando eu estava lendo aqui, eu vi alguns comentários e lendo e pensando, refletindo sobre o versículo e algumas coisas que eu tenho vivido, tanto em família, como no trabalho, enfim, diversas situações. E aí, refletindo sobre isso, o final do versículo fala assim: assim é quem não sabe dominar-se. Então, pensa assim: imagina uma fazenda, né? Uma fazenda que tem bois, vacas, cavalos, animais, né? De forma geral. Animais grandes, assim, né? Onde tem cerca, onde tem limite, eles não ultrapassam, né? Então eles permanecem dentro daquele limite estabelecido. Agora, o que acontece se a gente não coloca cerca, se os fazendeiros não colocam cerca? Os animais simplesmente vão. E às vezes eles podem se dar mal, eles podem morrer, eles podem ser roubados, eles podem encontrar um animal maior, um predador deles, né, de cavalos e bois e tal. Então, assim é quem não sabe dominar. Se na nossa vida a gente não consegue ter autocontrole para as nossas situações, a gente não está sendo guiado pelo Espírito, né? Porque um dos frutos do Espírito é justamente o domínio próprio, né? Então fala aqui sobre dominar-se e a gente precisa ser guiado pelo Espírito a gente precisa viver o fruto do Espírito para a gente conseguir se dominar, né? Para a gente ter domínio próprio. Então, fazendo essa analogia, se a gente não aprende a colocar limites, entender o limite das pessoas, a gente respeitar o nosso próprio limite, a gente é como uma cidade com seus muros derrubados. O que é uma cidade com seus muros derrubados, né? Se a gente for lembrar de como eram as cidades no tempo em que Provérbios foi escrito, imagina o seu bairro, né? O meu bairro no dia de hoje. É o que antes eram chamados de cidades pequenas, cidades maiores, mas todas elas eram envoltas de um muro. E para que servia esse muro? Para realmente mostrar que ali havia uma divisão, ou que hoje é virtual, né? Não tem uma cerca, não tem um muro, não tem nada. Por tratados, né? Tem acordos, ó, aqui é meu município, aqui é seu município, aqui é meu estado, aqui é seu estado, aqui é o meu país, aqui é o seu país. Então, esses muros foram retirados. Só que com a retirada desses muros, o que acontece? Os muros derrubados. Arrancaram os muros, tiraram os muros. As cidades ficam muito mais vulneráveis. E é isso que acontece comigo e com você quando a gente não tem autocontrole, quando a gente não se domina, quando a gente não respeita os nossos próprios limites e o dos outros. A gente fica muito vulnerável, a gente fica exposto.
Isso em algum momento é bom, estar vulnerável dessa forma, mas só diante do Senhor, para que Ele venha e Ele construa, Ele fortifique essa cidade que Ele está construindo, que somos nós. Então, mas diante de todas as situações humanas que a gente precisa conviver, é importante que a gente tenha limites, que a gente respeite limites, que a gente aprenda a ter o domínio próprio no momento de ira, num momento de alegria, num momento de euforia, porque pensa assim, aconteceu, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou muito eufórico porque nossa, eu estava esperando muito que isso acontecesse e aí eu não tenho domínio próprio para conseguir conter a euforia e aí eu acabo fazendo uma besteira, tomando uma decisão errada porque eu não contive, porque eu não tive domínio próprio. Então, que a gente possa. Eu vou ler aqui na NVT, que fala assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, qualquer um entra, qualquer um sai. Cidade sem muro é sem segurança, é vulnerável. Amém. Espero que o Senhor tenha falado bastante com vocês, falou bastante comigo. Foi muito bom trazer a palavra do Senhor nessa noite. Eu espero que o Senhor traga luz a essas palavras para que elas perdurem aí no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.